Hoje é uma parte super importante da continuação da nossa aula sobre concursos para docentes em universidades públicas, né? Que nós tínhamos parado, iremos iniciar hoje na parte de arguição. Então, como que vai ser aí a nossa preparação para essa parte, né? Que é uma parte aí que a gente às vezes até tem um pouquinho de receio, do que a banca vai me perguntar, como que eles vão me avaliar, né? E o que consiste, né, essa arguição. E então nós vamos falar sobre isso e sobre as possíveis perguntas que a banca pode te fazer. Então, a primeira coisa é a gente se preparar para essas perguntas, saber quais são essas possíveis perguntas que a banca pode nos fazer, porque nós temos que treinar essas respostas antes. Por quê? Nesse momento, é um momento que a gente fica muito ansioso, muito nervoso. E aí, se você não está preparado para ter a resposta na ponta da língua, que é o que vai te garantir uma maior nota, um maior desempenho na arguição, você vai travar. Ou você vai responder algumas informações, mas não tudo o que você gostaria de responder. Então, tem que saber quais são essas perguntas, já pensar previamente uma resposta, né? E o que é importante a gente ter para essa arguição? Se a instituição onde você está prestando concurso não é a instituição onde você fez a sua formação, é bom, mesmo que seja a instituição que você fez a sua formação, né? É bom pesquisar mais sobre essa instituição. Então, ler o projeto político institucional, o projeto político pedagógico, quais são os objetivos para esse curso, os objetivos para o egresso. Isso a gente já tinha comentado sobre ler o projeto político pedagógico para a prova escrita, né? Porque o perfil do egresso ele pode constar também ali na prova escrita. Então, pesquisar sobre o departamento, sobre os docentes que ali estão, como esses docentes atuam, se eles atuam mais em pesquisa, mais em ensino, mais em clínica, pesquisar sobre as linhas de pesquisa desse departamento, para que quando você faça as suas propostas, você não invada a linha de pesquisa de outra pessoa, e também pesquisar, como eu disse, se for uma instituição que você não cresceu lá, não fez a sua formação lá, pesquisar quais são os laboratórios disponíveis, quais são os equipamentos disponíveis, para a gente propor um projeto de pesquisa, uma linha de pesquisa que seja viável de ser realizada, né? Ou tem em mente que a gente tem que ter parcerias para realizar o que a gente propõe em outros lugares. E se a instituição também está interessada nessas parcerias. Uma coisa importante para a arguição é pesquisar o currículo da banca. Então, você vai ver se o professor que está na banca, ele é um grande pesquisador, ou se ele está super preocupado com ensino, com docência, porque ele vai valorizar essas coisas. Se é uma pessoa mais nova, mais velha no sentido de estar na profissão há mais tempo, né? Para você ver para que lado você vai responder. Não que você vai mentir, isso jamais. Você tem que passar a sua verdade. Até tem uma coisa que a professora Andréa sempre fala para a gente, que eu me lembro muito bem, que é que se aquela instituição não aceitar a sua verdade, esse também não é um lugar bom para você trabalhar, né? Porque é o que você tem para oferecer, então você tem que passar a sua verdade. E esse é o desafio que a gente tem na arguição. Mostrar para a banca a sua verdade, mostrar para a banca quem é você, porque esses professores não te conhecem. Quem fez toda a formação em uma instituição e tem professores da banca ali, esses professores te conhecem, eles sabem que você é uma pessoa bacana. Mas os professores que vêm de fora, e sempre tem professores de fora na composição da banca, eles não te conhecem. E a arguição, ela serve para o professor da banca ver como você pensa, né? Quem é você nesse sentido? Porque se fosse só currículo, o currículo Lattes está lá, o currículo documentado está lá, então era só entregar, se fosse só número. Mas o sentido da arguição é ver que a gente não é só um número, tá? E aí, pessoal, também, nesse momento, lembrar de toda a nossa trajetória, porque assim,
Se você teve algum conflito no departamento, se você é uma mala, vamos dizer assim, pode ter certeza que esse pessoal vai ficar sabendo, porque sempre tem alguém na banca que conhece uma pessoa do seu departamento que vai perguntar como você é, porque os professores da banca, eles se sentem responsáveis por aquela contratação. Imagina se eu dou a nota para contratar uma mala para aquele departamento, né? Então, existe uma grande preocupação nesse sentido. Eu vou comentar com vocês, assim, algumas possíveis perguntas que podem ser feitas, não quer dizer que são essas que vão ser feitas, e lembrar que a arguição é sempre direcionada. Normalmente a banca já estudou o seu currículo, o seu memorial antes, e aí, baseado nisso, eles vão te perguntar algumas coisas. Então, só para que a gente se prepare e comece a pensar nessas perguntas. E antes de um concurso, sempre pedir para alguém, para o seu orientador ou para algum colega mais experiente, falar, olha, treina as perguntas de arguição comigo, que aí a pessoa te faz uma pergunta e você tem que ter a resposta ali já na hora. Então, citando algumas perguntas, se vocês tiverem dúvidas ou se quiser complementar com alguma pergunta que pode ser feita, pode falar, viu, pessoal? Vou citar algumas aqui que eu anotei. Eles podem te perguntar o que é para você ser um bom professor, ou qual o seu perfil de professor. Então, lembra aquela pergunta difícil, né? Disciplina de didática que a professora Alma sempre faz para a gente? O que é ser um bom professor? Ou qual o seu perfil de professor? Então, a gente tem que ter a resposta para isso. Quais são os desafios da docência? Se você acha que tem alguma parte que é mais difícil ou não, ou como lidar com os alunos, eles podem fazer alguma pergunta bem específica nesse sentido. Por que a unidade ou a universidade deve te contratar? O que você tem a oferecer? E aí a gente tem que vender o nosso peixe, sem também demonstrar soberba, arrogância. Então, uma coisa que a professora Andréia sempre me ensinou é, primeira frase que você fala nesse tipo de pergunta, ou o que você tem a oferecer para o departamento é, com muito respeito às pessoas que aqui estão, que construíram esse departamento, eu gostaria primeiramente de ver como é o funcionamento da unidade do departamento, e se for pertinente para o departamento, eu posso oferecer isso e aquilo de diferente, né? Então, o que o departamento ganha com a sua contratação? Esse é um tipo de pergunta que pode ser feito. Quais são as dificuldades ou os desafios que você enfrentou na pós-graduação? Então, a gente que está no doutorado, ou que sai do doutorado e já vai prestar um concurso, essa pergunta pode ser feita se eles perceberem que você está logo ali saindo da pós-graduação. E aí, para a gente que é pós-graduando, em tempo integral, né, em dedicação exclusiva, porque tem bolsa, podem perguntar, assim, ó, você não apresenta as atividades de ensino no seu currículo, você não deu aula, como que você se preparou? E aí a gente pode citar o pai, pode citar o acompanhamento do orientador nas disciplinas, pode citar as aulas ministradas, palestras ministradas em cursos de extensão, por exemplo. E, pessoal, às vezes a gente está na USP e acha que, nossa, a gente é os mais bem preparados. A gente é muito bem preparado. Mas o pessoal de outras universidades, sobretudo de federais, como os programas não têm bolsa para todo mundo, a maioria das pessoas já com mestrado já sai dando aula, já está dando aula nas particulares, continua fazendo doutorado, porque nem todo mundo tem bolsa. Não tem bolsa para todo mundo em todos os programas, né? Então, não pensem que a nossa formação é a melhor, eu vou arrasar com a pessoa lá da federal. De jeito nenhum. O pessoal é muito bem preparado, né? Por exemplo, se for uma disciplina que envolve várias outras, como clínica integrada, vamos supor que você está prestando um concurso lá na clínica integrada, vão te perguntar se você está apto para atuar em várias disciplinas diferentes, se você tem consultório, se você tem experiência clínica. Então, se for uma vaga que exige ensinar o aluno na clínica, que exige experiência clínica, também se prepare para esse tipo de pergunta, né? Também vão te perguntar se você está apto para orientar alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, como que você vai conseguir financiamento. Então, você tem que ter ali o passo a passo para conseguir um financiamento
já ali na cabeça o que eu tenho que fazer, como é que eu mando um projeto lá na FAPESP, né, ou no PIBIC. Também podem estar te perguntando, podem perguntar por que você está prestando o concurso aqui, nessa instituição, o que te atrai aqui na instituição ou nesse departamento em específico, e aí que é importante a gente saber lá o currículo dos docentes, as linhas de pesquisa, o que esse departamento faz que eu gosto, né? Onde as pessoas aqui atuam. E o que você tem... Aí, às vezes podem surgir algumas perguntas de opinião polêmica, às vezes de cunho político, tá? E a gente tem que saber responder isso sem também demonstrar qual é muito sua posição, porque às vezes tem alguém na banca que é pró-governo ou oposição ao governo, então a gente tem que sempre estar atento a esse tipo de pergunta. Que, por exemplo, o que você tem a dizer sobre os financiamentos em relação à educação do Brasil? Está tendo corte de verba, o que você tem a dizer sobre isso? Ou o que você tem a dizer sobre corte de bolsa, sobre política de cotas para... Eu acho que cotas para pessoas pretas, indígenas, não tem nem discussão, porque isso é uma reparação histórica, mas eu já vi perguntar em concurso o que você tem a dizer sobre cotas para pessoas que vêm de baixa renda, de escolas públicas. Porque eu estava num concurso e aí eu vi um dos professores perguntar para a pessoa se o aluno vem de escola pública, aí ele tem direito à cota, né? Ele vai concorrer com os cotistas. Não é nem que esse aluno está passando na frente de ampla concorrência, porque cotista concorre com cotista, ampla concorrência com ampla concorrência. E aí, às vezes, é uma família que tinha a classe média, uma condição melhor, se esforçou muito para pagar a escola para o filho, e ele não concorre lá junto com os que vieram de escola pública, nas cotas de baixa renda. Você acha isso justo? Você não acha isso justo? Então, a gente tem que ter aí alguma resposta, alguma opinião para isso. Também sobre a parte de orientação de alunos, quais características tem que ter um bom orientador? Você tinha uma boa relação com seu orientador, né? Quais características que você pode valorizar, né? Também podem perguntar se você tem um bom relacionamento com as pessoas do departamento, se você tem conflito com algum docente, porque isso pode ser um problema para sua contratação. E podem ter certeza que eles já sabem essa resposta, né? Se você for da unidade, eles já vão saber qual é o seu relacionamento com as pessoas do departamento. Também podem perguntar a você quais disciplinas você vai propor, tanto no programa de pós-graduação ou como disciplinas de extensão. Se você concorda com a estrutura das disciplinas que estão sendo oferecidas no curso de graduação, se você mudaria alguma coisa. Também podem perguntar qual linha de pesquisa você pretende seguir, quais são as suas propostas para projetos futuros, e é aí que a gente tem que saber lá quais são as linhas de pesquisa do departamento, para não invadir a linha de pesquisa de outro docente, ou quais são os recursos que eu tenho disponível nessa unidade. Eu tenho parcerias? Podem te perguntar se você tem parcerias. E aqui uma recomendação que eu já ouvi é que se você tem parceiros, não parceiros do seu orientador, tá? Os seus, viu, pessoal? Se você tem parceiros, para você pedir uma carta de recomendação, que isso pode ser anexado, de repente, nos documentos comprobatórios do seu currículo, né? E aqui também entra questões em relação à internacionalização. Você foi para o exterior? O que você achou? Você acha essa vivência? Você acha importante essa vivência? Ou podem te perguntar, você não foi? E aí, por que você não foi? Você acha importante ir? Você pretende ir? E aqui também e se você foi também, ou se você não foi, quais são os seus contatos no exterior? Se você tem como manter isso para mandar os seus alunos, né? Então, é uma coisa aí para a gente pensar e quem não tem ainda essa parceria no exterior se mexer para ter. Podem perguntar, se você já fez pós-doc,
por que você fez ou não no exterior, né, suas experiências. Se você não fez pós-doc, você está prestando concurso numa universidade federal, por exemplo, podem te perguntar se você pretende fazer depois. E aí eu sugiro que a gente sempre fale que depende do departamento, né? Se o departamento achar importante que você faça, e aí você vai fazer dependendo do interesse da instituição, tá? Podem perguntar por que você mudou de orientador, se alguém de nós mudou, ou de linha de pesquisa, ou por que você não mudou de orientador. O que você acha da avaliação da CAPES, de fator de impacto, de índice H? Então, a gente tem que ter uma opinião formada sobre isso. Aí, quanto às nossas publicações, eles podem pegar algum artigo nosso antigo e perguntar: o que você fez aqui nesse artigo, se eles ficarem em dúvida se você fez mesmo. Podem perguntar por que você não tem artigo como primeiro autor, ou por que você não tem um só com seu orientador, sempre um grupo grande, que aí eles podem duvidar: será que fez mesmo, se tem um grupo grande ali? Ou perguntar por que você não publicou o seu IC, a sua iniciação científica, o seu mestrado. Então, a gente sempre tem que estar atento a essa preparação desde agora, né, pessoal? O que te atrai na carreira como professor em uma universidade pública ou nessa universidade? Se você é mais um professor ou um pesquisador, então eles podem olhar o seu currículo, o seu memorial e perguntar: aqui só tem atividade de pesquisa, você é professor, você vai conseguir dar as aulas, né, que essa vaga exige. E quando você faz pesquisa numa área que é diferente da área do concurso, eles podem perguntar se você tem o perfil para aquela vaga e se você atua nessa área, porque às vezes o seu currículo mostra outra coisa. Por exemplo, vou falar de mim. A minha formação, enquanto a titulação de mestrado e doutorado é reabilitação oral, mas eu faço pesquisa em materiais dentários, minha dissertação e tese em cimento endodôntico, na restauradora. Podem me perguntar, se eu for prestar um concurso para prótese, qual é a sua atuação na prótese, né? Porque eles podem ficar em dúvida ali quanto aos artigos publicados, né? Então, você pode falar que a sua área de atuação clínica é prótese, se não tiver como demonstrar isso nos artigos publicados, né? Ô, Bia, posso fazer uma Oi, pergunta? claro que pode. Voltar um pouquinho naquela questão que você disse de opinião pessoal dos professores. Sim, Você acha melhor a gente ficar em cima do muro ou realmente responder o que pensa, né? Porque às vezes o nosso pensamento pode ser bem diferente do pensamento do professor, né? Então pode gerar até sim. meio que uma, sei lá, o professor que é um cara que está te avaliando, ele não gosta do seu Sim. pensamento, fica É. difícil, né? A gente tem que lembrar que essas pessoas estão te avaliando desde o início, desde o momento que você pisa lá. E às vezes já tem concurso que eu assisti que chamaram o candidato de arrogante, de falar: ai, você está se sentindo muito aqui. A banca falou desse jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e principalmente na hora da arguição, com as nossas respostas. Eu acho que a gente tem que, por isso que a gente tem que treinar as perguntas antes. Eu acho que a gente não deve ficar totalmente em cima do muro. Eu acho que a gente tem que responder tudo com muita educação, sem ferir os pensamentos ou os valores de ninguém, mas a gente tem que ter uma resposta dando a ideia de que, olha, eu penso assim, desde que a gente não vá ferir ninguém. Mas eu acho que a gente tem que mostrar que a gente tem uma opinião, sim, uma resposta coerente. Você tem dúvida em relação a alguma pergunta específica das que eu falei aqui, para a gente pensar numa resposta? Bia, era mais assim na questão, por exemplo, que você Geral, tinha comentado por de exemplo, de opinião pessoal. cotas, esse tipo de Por coisa. exemplo, vamos pegar as cotas sociais. Como eu disse, eu acho que cota racial, indígena, não tem discussão. Porque eu acho que é uma reparação histórica, a gente sabe que tem desigualdade, que vem desde a época de escravidão, ou no caso dos indígenas, simplesmente foi tirado tudo deles com a colonização, né? Acho que isso não tem discussão.
Mas eu já vi perguntarem em concursos, na arguição, em alguns que eu assisti, sobre as cotas sociais. E aí, você concorda com cota social para aluno de baixa renda que fez a sua formação em uma escola pública? Você acha que essa é a solução? Essa, na verdade, foi a pergunta do professor da banca. Você acha que essa é a solução para o país? O que eu penso? Eu, Ana Beatriz, eu responderia que eu acho que essa não é uma solução definitiva, que eu acho que o que precisa é investir em ensino básico e fundamental para que o aluno chegue no processo seletivo do vestibular para a universidade e que não haja essa divisão, porque a gente vai partir do princípio que todo mundo recebeu uma formação de qualidade na área básica, certo? Na escola. Ensino fundamental, médio. Só que no Brasil a gente não tem essa igualdade. Então a gente não pode falar em meritocracia, porque meritocracia a gente só fala em condições de igualdade, né? Como a gente não tem essa igualdade, eu concordo com a cota para o aluno de baixa renda, para que ele tenha uma oportunidade de ter uma formação melhor que não veio, né, com uma família abastada, vamos dizer assim. E aí, o que eu já vi perguntarem também é tipo assim, e o aluno que a família se esforçou para pagar a escola particular para ele no ensino médio? Você acha justo com esse aluno, porque a família também tem uma baixa renda? Olha, eu acho que no Brasil, minha opinião, eu acho que no Brasil, ainda assim, esse aluno ele recebeu a formação melhor, o outro que veio da escola pública não recebeu. E se tem famílias que conseguem se esforçar para pagar uma escola particular, mas tem famílias que não conseguem, que não têm o que comer. E é a chance desse aluno concorrendo entre os cotistas, né? Lembrando, cotista não concorre com ampla concorrência, ninguém está tirando a vaga de ninguém. Né? Cotista concorre com cotista, ampla concorrência com ampla concorrência. E tem famílias que não têm o que comer, que o aluno vai para a escola para poder comer. Então, eu acho que não é injusto com o aluno que conseguiu ter uma formação melhor, porque a família se esforçou. Esse é um exemplo de como eu daria a minha opinião. Não com essas palavras, né? Tem que formular ali para responder rápido para a banca, mas nesse sentido. Deu para entender, Murilo? Deu sim, Bia, deu sim. Então, assim, diga, Mari. Não, só para reforçar essa questão que o Murilo perguntou, né? Assim, eu acho que tem determinadas perguntas que não tem uma resposta certa ou errada, né? Porque vai depender da opinião de cada um, como a Bia mesma disse. O que você não pode é querer ir lá e impor a sua posição de forma arrogante, falar que tá tudo errado, que é isso que tem que ser, e que, entendeu? Você tem que tentar ter um jogo de cintura, e aí ele vai te avaliar o quê? Não no que você responde, na sua resposta, se, eu concordo com ele, então eu vou dar ponto para ele. Não. A forma como você conduziu, nem que você tenha uma opinião contrária dele, entendeu? Então, se você conseguir expor a sua opinião, o seu ponto de vista de uma forma clara, educada, e mostrar, olha, meu posicionamento é esse, do meu ponto de vista. Você não pode chegar lá e querer impor uma coisa e falar que, eu tenho razão, é isso que tinha que ser, tá tudo errado. Então, ele vai te avaliar a forma como você vai argumentar, mesmo que não seja a mesma opinião dele, né? Que a gente observou em alguns concursos já, né? Então, tem essa questão aí. Perfeita a sua colocação, Mari. Perfeito, porque é isso mesmo, a banca, como eu disse antes, ela quer avaliar a forma como você pensa. Por exemplo, se você não é um perigo para a sociedade, se você não é uma pessoa difícil, que sustenta aquela opinião e não muda de jeito nenhum, porque contrariedade sempre vai ter nas reuniões com os professores, com o departamento, para ver, e aí, como é que nós vamos acertar essa questão? Opiniões diferentes sempre vão ter, mas tem que ver se você é uma pessoa ponderada, educada na hora de responder, de expor a sua opinião. Então, eu acho assim, a gente tem que ter um posicionamento, mas como a Mari falou, sem agredir ninguém, de forma educada, né? Acho que é mais a forma
com que a gente responde, mas eu acho que a gente tem que ter alguma resposta ali pronta para essas questões polêmicas também. Até Ô, porque... Bia, Diga. pode falar, Mari, depois eu falo. Não, eu ia falar que até porque eles vão, tipo, transpor esse seu jeito de falar, esse seu jeito de impor a sua opinião. Por exemplo, eles vão pensar, nossa, então se tiver uma reunião no departamento e tiver alguma questão difícil ali, essa pessoa vai ser insuportável, não vai ter como conviver com ela, ninguém vai conseguir lidar com a situação. Então, é esse tipo de coisa que eles analisam, né? Transpondo para situações reais que podem acontecer durante a docência ali. É exatamente isso. Ô, Bia, agora tem uma questão que eu acho que eu vim didática com a Alma esse ano, que a Alma falou dessa questão das cotas. E aí, eles podem fazer perguntas mais problemáticas, né? Tipo, será que os alunos vão conseguir acompanhar por causa dessas cotas? Sim, sabe, essas coisas? Aí, sim, Ju, eu acho que isso é sempre importante a gente ter dados, fazer cursos de docência no ensino superior, eu acho importante, porque esses cursos trazem as respostas para essas perguntas para a gente. Tem um curso que sobre essa sua pergunta específica, tem um curso que eu fiz de docência no ensino superior que falava que talvez nos primeiros momentos, nos primeiros semestres, haja uma disparidade do aluno que recebeu uma educação melhor e do que não recebeu uma educação tão boa assim. Mas que no decorrer do curso, mais para frente, ali segundo, terceiro ano, não existe diferença no desempenho de alunos cotistas e não cotistas. E o aluno que recebeu uma educação inferior, eu não gosto nem dessa palavra, né, inferior, talvez de não tão boa qualidade, ele não tem culpa disso. Às vezes a culpa é da desigualdade social, é de outros fatores, ele fez o melhor que ele pôde, a família fez o melhor que ela pôde. Então, a gente não pode culpar esse aluno. O professor, às vezes, se perceber que tem uma desigualdade muito grande no nível de ensino da turma, e ele precisa daquele conhecimento para passar o conteúdo do ensino superior, de repente, quem sabe dar uma aula revisando alguma coisa para poder nivelar todo mundo, né? Mas, segundo dados da Faculdade de Educação da própria USP, no decorrer do curso, da metade para o final, não existe diferença no empenho de alunos cotistas e não cotistas. Então, é bom a gente fazer esses cursos, assim, que nos dê esses dados, sabe? Para a gente ter um embasamento também para responder. Então, sempre antes, Ju, vai prestar um concurso, se prepara para a pergunta de arguição, igual você fez agora. Nossa, não sei responder essa, vamos atrás de quem sabe. Gratidão, Bia. Sim, muito. Aí agora eu vou tentar ver essa questão desses cursos, que aí aprende bastante. Tem eu fiz aí, eu fiz na própria universidade, durante o doutorado. Ele é online, ele é EAD. Esse mesmo que eu fiz, ele está sendo oferecido ainda, Ju. Então, se você tiver oportunidade, eu fiz ele EAD na época que nem era EAD ainda, que a gente nem estava em pandemia, né? Mas eu sei que ele ainda está sendo oferecido. Depois eu te passo o nome certinho. Gratidão demais, Bia. Eu vou querer sim. Ô, Bia, e essa questão de educação, só a última coisa para finalizar Claro. Essa questão de educação básica é bem complicado, né? Porque eu não sei se a Simone chegou a ver, mas está tendo um bafafá gigante aqui no Paraná, porque o governador ele está querendo transformar todas as escolas estaduais que são das periferias e dos bairros mais humildes em escolas cívico-militares. Então, eles vão colocar lá pessoas da polícia mesmo, para meio que, tipo, na minha opinião, não vão ensinar. Eu acho que eles vão mais, assim, como que eu vou dizer? Oferecer uma certa disciplina? Bom, então, eu acho que talvez o intuito dele seja isso, mas eu acho que é mais para ver o que os professores... Doutrinação, na verdade. Eles isso eu vão acho ver o que complicado. os professores estão falando e tal. Aí tem muitos pais que apoiam, falam, não, eles precisam disso. E tem gente que enxerga do outro lado, que não é porque eles estão na periferia que eles são mal criados, né? Exatamente.
Mas é Então, é complicado. complicado, assim, é bom a gente ver algumas opiniões, talvez um pouco imparciais sobre isso. E se você tiver uma opinião, você pode defendê-la, mas é o que a gente falou, assunto polêmico, sempre responda com educação, assim, para você não demonstrar que é uma pessoa que quando tiver um problema no departamento, você vai sair gritando com todo mundo, entendeu? Bem, aí uma É nesse dúvida. sentido, diga. No início da arguição, o candidato tem um momento para resumir a sua vida ou ele senta e aguarda as perguntas da banca? Não. No caso, a banca ela vai ter lido o seu memorial ou o seu currículo, e aí eles já vão fazer perguntas direcionadas. Então, eles fazem a pergunta, você responde, faz pergunta, responde. E aí cada professor da banca tem um tempo X para ficar te fazendo pergunta e você responder. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Diga. Eu tenho, licença. Você tem um tempo certinho para responder as perguntas ou não é definido isso? Não, você tem que ser breve, porque quanto mais breve você for, mais o professor da banca tem a chance de te fazer mais perguntas. Então, o que acontece é, por exemplo, isso normalmente é no edital, tá? Meia hora para cada professor. Então, quantas perguntas ele conseguir te fazer, melhor, porque aí mais você vai ter a chance de mostrar quem é você. Mas não tem um tempo definido. Por isso que eu falo para a gente treinar essas respostas antes, para você também não demorar muito, ficar filosofando em cada pergunta, né? Mostrar objetividade também é bom. Obrigado. Tem mais alguma dúvida? Vou comentar então aqui só mais algumas perguntas, pessoal, que tá acabando. Quando o concurso é para uma disciplina clínica, eles podem, por exemplo, é para clínica integrada, eles podem te perguntar se você prefere a clínica dividida em especialidades ou se você prefere que haja uma clínica integrada. Então, você prefere que tenha uma clínica só para PT, uma só para PPR, a outra, e que não mistura nada, ou você prefere a clínica integrada, né? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Aí, aqui também, eles podem te perguntar o que você pretende propor como projeto acadêmico ou de extensão. Então, a gente, além de saber qual vai ser a linha de pesquisa que a gente vai atuar, qual projeto que a gente vai propor também projetos de extensão. Podem te perguntar por que você fez toda a formação na mesma universidade. Alguns professores podem achar que isso é bom ou não. Se você mudaria algo no departamento. Podem te perguntar se o aluno faz iniciação científica, se ele fica com a parte clínica negligenciada, ou se você acha que a iniciação científica é importante para o desenvolvimento dele. Se você se considera apto do ponto de vista psicológico para atuar naquela vaga, como que você lida com problemas. Então, aqui também eles já estão te analisando, né? O que você pensa do modelo atual de pós-graduação no Brasil? Se falta alguma coisa, por exemplo, falta atuação clínica, o pessoal está sendo muito formado só para ensino, ou está sendo muito formado só para pesquisa, o que você pensa, o que pode mudar? Se você atuou já em alguma faculdade particular, eles podem te perguntar se você acha que essa faculdade é uma entidade corporativa, se explora ou não o docente, se você acha que a universidade pública explora ou não os novos docentes, se você acredita em alguns métodos, não só o EAD como o método PBL, por exemplo. O que você fez para devolver para a sociedade o ensino público que você recebeu, caso você tenha feito a sua graduação numa universidade pública? E por que você escolheu dar aula ao invés de fazer pós-doc? Por exemplo, terminei o doutorado, fui dar aula numa particular. Por que você foi dar aula lá e não fez pós-doc, né? Ou por que você fez pós-doc e não foi dar aula numa universidade particular para ter uma formação diferente? Então, eu anotei essas perguntas assim como exemplo, mas podem ser muitas outras. Então, minha dica é que quando vocês forem se preparar para um concurso que tem arguição, lembrando que não são todos que têm, é bom pegar alguém que já prestou, pegar seu orientador e falar, senta aqui comigo, você vai me fazer as perguntas, você é a banca, eu vou responder. E aí já ter essas respostas
na ponta da língua, lembrando, sempre valorizando sua formação, vendendo seu peixe, né, e com muito respeito às pessoas que chegaram antes. E aqui algumas dicas finais. Então, alguém tem alguma dúvida sobre perguntas de arguição? Não? Então, vamos seguir aqui com as nossas dicas finais. Não olhe o currículo dos concorrentes na hora do concurso, porque não vai adiantar nada, gente. Você não vai publicar 10 artigos em um mês. Você olha o currículo da banca, tá? E aí, você caiu na bobagem de olhar o currículo dos candidatos lá, seus concorrentes. E aí você viu que tinha um X-Men lá, uma pessoa. Esse é um termo nosso, né, Mari? A profa também adora falar isso. E você vê lá que tem uma pessoa com 100 artigos publicados, e você vai lá com seus 40 artigos suados, fala, nossa, como é que essa pessoa publicou esse tanto? Às vezes ela é muito mais velha do que você, ou às vezes tem um grupo de pesquisa grande que proporciona esse tipo de coisa, de movimento. Não se preocupa com essas pessoas. Primeiro porque a banca já vai cuidar delas na arguição. Vai perguntar, falar, ó, você fez mesmo tudo isso aqui? E depois que essa pessoa ela pode ter um piriri, ela pode não ir prestar o concurso por algum motivo. Você vê lá uma pessoa com 100 artigos publicados e fala, eu não vou prestar esse concurso. A vaga já é dessa pessoa aqui. Essa pessoa já atua no departamento como professor substituto. Eu não vou prestar porque não vai adiantar nada. Essa pessoa pode ter uma crise de pânico e não ir, ou ela pode não ter um desempenho legal. Eu já vi pessoas que tinham mais de 100 artigos publicados que não passaram da prova escrita. Então, sempre vá e não se preocupe com os X-Men. Lembre que o seu papel é mostrar o seu melhor para a banca. Quem é você? Lembrar que essas pessoas não te conhecem. Então, o nosso concorrente, esse é o meu ponto de vista, o meu concorrente sou eu mesma, porque eu posso ficar nervosa, não conseguir falar o que eu gostaria, não conseguir escrever o que eu gostaria, ou não dar a melhor aula. Então, acho que o preparo ele é psicológico, da gente conosco mesmo, para a gente conseguir passar a nossa verdade. Sempre se lembrar, pessoal, da linguagem corporal. Então, o nosso corpo fala, os nossos gestos falam, e você vai estar sendo avaliado desde o primeiro momento que você pisar naquela universidade. E uma coisa que a professora Andréia sempre me fala, que ela conta uma história, e eu nunca esqueci disso, ela conta uma historinha que quando ela foi prestar o concurso da USP, o irmão dela já dava aula, né, na faculdade de medicina, que ela ligou para ele e perguntou, ai, será que eu vou? Ai, será que eu me inscrevo? Daí ele falou assim, olha, se você se inscrever, você tem 50% de chance de passar. Se você não se inscrever, você tem 100% de chance de não passar. Então, se inscrevam, vão lá no concurso. E porque a chance é essa, né? E é um treinamento, tudo fica de experiência, mesmo que você não passe. E outra coisa que ela me falava é que quando chegou a data do concurso, ela ligou para ele e falou assim, ai, que você me dá de dica? Assim, o que eu posso falar? O que eu devo falar, né? Que eu devo fazer lá no concurso? Ele falou assim, olha, sua preparação já foi a vida inteira, você não vai falar nada, você vai mostrar a sua verdade. E ele falou assim, você quer uma dica? Vai comprar roupa, esteja muito bem vestida, como se aquele fosse um dia de festa. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, sempre atenção para a nossa vestimenta e sempre adequado para a ocasião. Vão como se fosse um momento muito importante, porque às vezes em concurso eu vejo o pessoal assim, com uma roupa de ficar em casa, sabe? Uma calça jeans, uma blusinha de malha e um sapatinho. Não é que é para comprar roupa cara não, tá, gente? Porque eu sou anti isso. Eu sou anti coisas caras, e eu acho que a gente não tem necessidade disso, mas esteja bem arrumado, assim, para você mostrar que você se importou com aquele momento, que aquele é um momento importante. E lembrar que, na odontologia, a gente dá aula de jaleco na prova didática. Então, se você for prestar o concurso em outra cidade, não tenho ferro, como é que eu vou fazer para passar minha roupa? Dá um jeitinho ali, porque tem que estar impecável, jaleco amassado também não dá, né? Não brigue com o seu orientador, com ninguém do departamento, porque alguém lá da banca do concurso vai ficar sabendo. Ou eles vão ligar para o seu orientador para perguntar se você é uma mala. Então, por isso que a nossa preparação, novamente, é desde agora, né? Eles vão lá puxar a sua ficha, a sua capivara, como a professora Andréia sempre gosta de falar.
Outra dica é sempre assistir a concursos, se vocês tiverem oportunidades, tanto aqui na FORP, quanto, por exemplo, eu sou lá de Minas Gerais, eu moro em Belo Horizonte, e aí eu estou passando férias com a minha família, e tem um concurso na UFMG, e algumas partes do concurso são públicas. Assiste, principalmente a arguição, para se preparar, ver como é, prestar os concursos. Diga, Murilo. Você e a Mari, quando prestaram, vocês utilizaram jalecos? Então, o único lugar que eu não usei o jaleco na prova didática foi no Rio de Janeiro. Eu levei, mas eu vi que lá ninguém estava usando, não é uma coisa que eles têm hábito lá. Então, eu levei o meu, chegou na hora eu não usei. Mas para prova didática, sim, eu sempre usei, e quando tem prova prática também. E aquela na vez arguição também, na arguição também eu usei. até isso que eu ia perguntar também. Outra coisa, que eu lembro que você comentou até de não colocar os símbolos nos slides, né? Aí a gente, por exemplo, tem jaleco da FORP. Super bem lembrado. O ideal seria usar um jaleco branco, sem Se nada. você for prestar em outra instituição, eu recomendo que o jaleco não tenha símbolo nenhum. Mas se você só tem esse e tem que levar na prova, então leva o seu. Mas se você puder ter um sem símbolo nenhum, sem nenhum brasão, é melhor. Quando você está prestando concurso em outra instituição, né? Se for aqui, eu acredito que não tem problema. Obrigado, Bia. Imagina. Então, gente, sempre presta concurso, porque se vocês virem, assim, mesmo que for um lugar, às vezes não sei se eu quero ir para esse lugar, vou decidir depois, decide depois, porque é uma experiência. Quanto mais a gente presta, mais experiente a gente vai ficando. Então, no concurso da sua vida, aquele que você mais almeja, na universidade que você mais almeja, você vai estar muito mais bem preparado. E mesmo que você passe, mas não fique dentro das vagas, por exemplo, tinha 2 vagas, mas você passou, você fica na lista de espera. E eles podem te chamar depois, dentro do prazo de validade daquele concurso. Então, o concurso tem prazo de validade de 4 anos. Nesses 4 anos, eles podem decidir te chamar e não abrir outro concurso, né? Te oferecer uma outra disciplina. Então, sempre eu acho que vale a pena. E no memorial conta aprovações em concursos públicos, tá? E a outra dica que a gente já tinha falado lá no início das nossas aulas é que a preparação começa agora, que a gente tem que ter um cronograma, ver qual universidade você pretende prestar concurso, o que eu preciso ter para poder concorrer. Então, o nosso cronograma, ele começa agora, né? E também já tinha comentado isso, que alguns lugares exigem especialização, principalmente escolas federais, e programar isso, né? Para fazer aqui durante a sua formação, mas você tem que ter a permissão do seu orientador, se você tem bolsa da FAPESP, tem que pedir permissão oficialmente para o programa também, porque a gente que tem bolsa está em dedicação exclusiva e não poderia se ausentar nesses dias do curso de especialização. Então, programar isso, ver na área de concurso que você pretende prestar qual é a especialização exigida. Então, já comecem a pegar os editais e olhar o que precisa, né? E eu gostaria de fazer um agradecimento oficial para a professora Andréia, porque todas essas dicas que nós trouxemos nessa aula são dicas dela, que ela nos preparou a vida inteira para as arguições, o que a gente vai responder. Então, todas essas reuniões que ela faz com a gente, as histórias dela que ela compartilha com a gente, é o que serviu para que a gente estivesse preparado, né? E obrigada a vocês que estão aqui assistindo essa aula com toda a paciência do mundo. Espero que a gente possa compartilhar muito mais conhecimento.